De volta ao vivo aqui na TV Onix, o assunto agora é saúde. Vamos conversar com você de casa a respeito da ejaculação precoce. Isso acontece muitas das vezes com os homens, onde eles podem achar: eu estou doente, eu preciso de uma ajuda, eu preciso procurar um especialista para conversar sobre o assunto. E nós trouxemos o especialista para falar com você de casa e passar esta mensagem tão importante para todos os homens e inclusive para todos os casais, porque isso acaba, de certa forma, atingindo a relação do casal. Para conversar com você de casa, estamos aqui com o médico urologista Leonardo Laio. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Léo. Fazia tempo que não vinha aqui com a gente, né? Verdade, fazia tempo. Obrigado. Mas tudo bem, obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Por abrir espaço na sua disputada agenda, doutor. Obrigado. Tudo bem, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero compartilhar com o público de casa é justamente: a ejaculação precoce, ela é uma doença? Sim, nós encaramos a ejaculação precoce como uma doença, portanto é digna de tratamento, né? Tem muita gente que sofre disso e às vezes sofre calado, Sim. Né? Então tem como estar procurando ajuda de um profissional, né? Urologista no caso, e resolvendo esse tipo de problema. Ô doutor, como eu bem coloquei aqui para o público de casa, isso também pode e deve, claro, afetar a relação do casal, porque numa situação dessa, o homem ele se sente talvez impotente para poder fazer a sua parceira talvez dar o prazer que ela está procurando por conta do tempo que ele demora. E aí, o que ele deve fazer? Quais são os primeiros passos para que ele possa buscar uma ajuda? A principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade, né? Então, a gente tem que tratar isso de uma maneira, assim, bem séria, conversando, explicando para o paciente o que é, como funciona, né? O paciente tem que se conhecer, né? Ele tem que entender essas expectativas dele, né? E muitas vezes, além do tratamento médico, né, a gente encaminha para um acompanhamento psicológico. Certo. E isso tem uma certa faixa etária para que aconteça? Ou qualquer um de nós estamos sujeitos, independente da idade que tenhamos, doutor? Não existe uma faixa etária, né? Tanto os mais jovens quanto os mais velhos, eles podem ser acometidos a qualquer momento, né? Existe aquela pessoa que sempre teve um quadro de ejaculação mais rápida e tem aquela pessoa que nunca teve e de repente, a partir de um certo momento na vida ou de algum acontecimento ou de um momento que ele está passando, né, ele passa a desenvolver a ejaculação rápida, a ejaculação precoce. Agora a gente vai colocar a pulga atrás da orelha do pessoal de casa. Qual é o tempo, não sei se também existe esse tempo determinado, para saber se eu tenho ejaculação precoce, doutor? Não, eu não considero um tempo. Eu acho que é o casal, né? O casal tem que se adequar ao tempo. Ele se adequar ao tempo dela, ela se adequar ao tempo dele. E a partir do momento que os dois têm uma relação prazerosa e boa, né? Esse é o tempo deles, né? Então, o que pode acontecer é que às vezes eles não estão muito ligados um ao outro, ou algum está passando por algum tipo de problema, né, e influenciando aquela relação naquele momento. Então, acontece uma disparidade entre os dois ali, né? Eles não começam a ter mais o mesmo tempo juntos, isso começa a incomodar, né? E muitas vezes os homens acabam procurando porque a mulher reclama, né? Então fala, vai se tratar, vai procurar alguém, vai procurar ajuda e tem ajuda, tem como resolver isso, né? Então às vezes os pacientes chegam no consultório encabulados, envergonhados, né? Mas pra gente é um assunto do dia a dia, é um assunto que a gente tá ali, eu sempre falo, pra ajudar, pra resolver e pra melhorar. Eu costumo dizer, doutor, até disse pro público ainda há pouco, eu demoro uns 40, 50 minutos. É que eu gosto de conversar antes. Então o que acontece? Como é que funciona esse tratamento, doutor? Porque às vezes a pessoa tá lá em casa e fala assim, poxa, tô com essa situação aí, eu quero resolver, mas eu tenho vergonha. Que os homens, eles têm vergonha de resolver os problemas que temos de saúde. Aí isso envolve o Novembro Azul, que inclusive já está marcado para você voltar e conversar com a gente sobre isso, mas acaba trazendo essa certa vergonha de procurar uma ajuda. Como é que funciona o tratamento então? O tratamento normalmente a gente entra com ansiolíticos, né? Com isso daí ele acaba diminuindo a ansiedade do paciente, mas eu sempre falo,
é um autoconhecimento, né? Eu sempre oriento essa questão das preliminares, né? Porque de repente quer partir direto para a relação e aí acaba sendo rápido mesmo, né? Então, tem essa questão de se preparar para a relação, né? Eu falo, é como se você fosse namorar, né? É como você lembrar lá atrás, você liga para a namorada, você fala, vamos sair hoje, fica aquela toda expectativa, ou seja, o seu corpo já está se preparando para isso, né? E de repente, quando você tá ali do lado da sua namorada, da sua esposa e do dia a dia, acaba perdendo um pouco desse clima. Então esse clima é importante para a relação. E é importante nesses casos da ejaculação também. Então você de casa, com as dicas do Dr. Leonardo Olá, eu acredito que possa ter um resultado melhor ou então talvez aquele desempenho que você está procurando ter. Se não conseguir, é claro que a busca a um profissional da área da saúde é sempre muito recomendada e bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso programa que a gente passa as informações e os contatos também especiais para que você possa procurar. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Ficou algum outro assunto que o senhor gostaria de colocar, pontuar para o público de casa? Fica à vontade. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é o seguinte, né? Você está passando por um momento ruim, né? Se você era normal, você continua sendo normal, sim, só está passando por um momento que não está legal e com isso daí a gente consegue resolver, né? Aqueles casos onde a pessoa sempre teve uma ejaculação precoce desde o início da atividade sexual, esses casos são um pouco mais difíceis de tratamento, eles têm que aderir ao tratamento e às vezes até um acompanhamento psicológico. Mas os casos onde a pessoa se dizia normal e a partir de um certo momento passou a ter ejaculação precoce, o tratamento é bem mais tranquilo, bem mais fácil, né? Mas para isso o paciente tem que perder essa vergonha e tá procurando o profissional adequado para o seu tratamento. Maravilha, está obrigado, aqui o Dr. Leonardo Olaio ao vivo para vocês em nosso programa, respondendo as dúvidas do público de casa